Olá, que Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo e esse programa tem como objetivo levar você a conhecer a verdade. Porque escrito está: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas são as pessoas que estão vivendo enganadas, iludidas, perdidas. Você é uma pessoa que precisa sair dessa situação que você vive. Essa situação de aperto, onde tudo na sua vida tem ido de mal a pior. Você tem problemas em todas as áreas da sua vida. É mais fácil perguntar onde você não tem problema do que você falar qual é o seu problema. Porque você tem todos, desde a sua área sentimental, familiar, financeira, até a sua espiritual. Porque essa dor que você sente agora não é no seu corpo. Essa dor que você sente agora é na alma. Acompanhe a história de uma pessoa que sofria com dor na alma, mas ao se aproximar da fé, porque fé você tem, ao ouvir a voz de Deus, Deus está a falar com você, ela teve a sua vida transformada. Acompanhe essa história e voltaremos falando mais sobre esse grande dia de transformação de vida. Eu cresci tão revoltada, era uma raiva que me dominava. Eu ia pra cima mesmo, não estava nem aí se ele era mais forte do que eu. Eu lembro do meu pai, alcoólatra, chegando em casa e quebrando tudo. A nossa casa era só de brigas. Meu pai, ele me proibia de brincar com as minhas amigas, de ter uma infância. Então eu comecei a ficar com raiva dele. E aos 14 anos, eu falei: a partir de hoje você não tem mais domínio sobre mim. Eu era tão violenta que eu ia pra cima dele para agredir ele fisicamente, ao ponto da minha mãe, ela entrava no meio para isso não acontecer, para não acontecer uma tragédia. Comecei a fumar o cigarro e aí foi indo. Comecei a beber, né? Com 17 anos eu comecei a fumar maconha. Aí sim as brigas eram maiores, porque dentro de casa eu chegava alcoolizada, drogada, a chegar ao ponto de eu estar com os meus amigos. Eu viajei, fui pra praia, e foi um ponto marcante, porque aquele dia eu usei tanta droga que eu tive uma overdose. E fui socorrida pelos meus amigos, que na verdade nem eram tão próximos, né? Mas assim, foi muito difícil aquele dia, porque eu pensei que realmente eu iria morrer. E eu comecei a ficar com uma tristeza dentro de mim, um vazio. Eu não conseguia dormir, eu não tinha paz. E eu falei, vou me relacionar, um relacionamento com uma pessoa. Comecei a namorar com essa pessoa e depois de uns 6 meses de namoro, ele se envolveu numa briga, ele foi morto a tiros e ali afetou muito o meu emocional. Aí eu comecei a beber muito mais e a usar mais droga. E aí, numa dessas festas, aconteceu comigo. Eu fui alvejada, uma briga, e eu levei um tiro. E atravessou, alvejou, né? Pegou a minha perna de um lado, saiu do outro. E ali veio um gatilho, né? Voltou a época do meu namorado, que também morreu de tiro. Eu falei, vou morrer. A sensação que eu tive foi essa. Aí fui pro hospital, mas aí o médico avaliou, falou que não tinha pegado nenhum órgão, nenhum osso, nada, e que eu estava bem. Porém, nesse dia eu estava totalmente alcoolizada, tanto é que eu nem senti que eu tinha sido alvejada. Eu só vi porque a minha calça ficou um furo e o sangue no meu tênis, né, na época. E a reação dos meus pais foi desesperador. Meu pai, que eu achava que não tinha amor, muito pelo contrário, ele ficou desesperado, a minha mãe também. E aí foi quando eu comecei a ficar com depressão. Eu não tinha vontade nem de levantar da cama, eu não tinha força. No trabalho da minha mãe, um rapaz que trabalhava com pintura convidou ela para ir na Igreja Universal. E ali ela foi. E aí eu percebi que depois que a minha mãe foi, o meu pai diminuiu no álcool. As brigas dentro de casa começou a melhorar, porque meu pai já não estava mais tão agressivo. Quando eu tomei o tiro, que eu fui alvejada, ela falou para mim que
tinha orado por mim. Então ali eu fiquei pensando, essa oração foi de verdade, porque resolveu. Não pegou nas minhas costas, pegou na minha perna. Por diversas vezes minha mãe me chamava, mas eu não ia. Mas o meu irmão, eu vendo a mudança nele também, porque ele também já tinha sido preso, teve problemas, né, com a justiça, até dentro de casa mesmo ele também chegou a atirar para matar o meu pai. Eu vi uma mudança no meu irmão e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, ele tá diferente. Ele se transformou, ele não usava mais droga, ele não fazia as coisas erradas que ele fazia. E foi através da Igreja Universal, ele indo, e ele me convidou. E aí eu falei, não, eu vou, porque não aguentava mais o sofrimento. Era muita dor dentro de mim. Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que aconteceu naquela primeira oração, eu senti paz. Aquela paz que eu senti no primeiro dia, eu fiquei imaginando, imagine daqui para frente, como vai ser. E aí foi um processo de libertação. E aí começou a sair. A depressão, já na primeira coisa que me impactou muito, foi eu conseguir dormir. Porque eu não dormia. Não sentia mais vontade de fumar, nem de beber. E aí eu falei, vou me entregar para Jesus. E aí foi quando eu me batizei nas águas. E Deus falou comigo, pede perdão pro seu pai. A raiva do meu pai, o ódio que eu tinha dele, passou. E eu quis passar esse amor pro meu pai. E eu abracei, pedi perdão para ele ficou assim, sem entender, né? E eu falei, pai, eu te amo. E eu entendi que ele não me prendia da forma dele, porque ele queria me proteger. Deus mudou tudo. E aí eu falei, eu queria conhecer o Espírito Santo, eu queria ter o Espírito Santo. Eu ouvi falar que o Espírito Santo, ele mudava tudo. Se já estava diferente, imagine ter no Espírito Santo, né? Eu comecei a fazer jejum, comecei a orar de madrugada, buscar. Eu quero ter isso para sempre. Eu não quero ter uma paz só aquele momento. E foi quando eu me preparei naquele domingo, eu nunca vou esquecer, numa Santa Ceia, eu recebi o Espírito Santo, que foi algo glorioso. Jesus veio e tocou em mim. E uma palavra que ficou gravada dentro de mim foi que ele falou assim: eu nunca te abandonei, eu sempre estive com você. E ali eu lembrei do tiro, lembrei da overdose, lembrei de tudo. Passou um filme na minha cabeça. E todos os momentos ele quis dizer que estava comigo, mesmo eu sem conhecer ele. E Deus transformou o meu ser. E é uma alegria, sabe? Um amor tão grande. Se hoje eu sou feliz, porque eu tenho o Espírito Santo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Grata a Deus pelo meu irmão, por ter me convidado, pela minha mãe. E eu sou muito feliz hoje. Hoje eu sou uma mulher forte, determinada, tenho fé, sabe? Eu não tinha expectativa, hoje eu aprendi a usar a fé. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa alegre, mas é porque vem de dentro de mim. Então hoje eu sou totalmente transformada. Depois que eu recebi o Espírito Santo, toda mulher quer uma pessoa para ser feliz. E assim, eu almejava alguém que fosse da mesma fé, que tivesse com a mesma determinação que eu, de buscar a Deus, porque eu jamais ia perder o bem mais precioso depois de tudo que aconteceu comigo. E eu conheci um homem de Deus. Ele me completa, ele tem um caráter de homem de Deus. Tudo isso é fruto da minha comunhão com Deus. Hoje não tem mais droga, não tem mais bebida, não preciso buscar isso para ser feliz, porque hoje eu tenho o Espírito Santo, que me traz tudo, me completa, e eu sou feliz. E um conselho que eu te dou, não desista da sua família, porque se hoje eu estou aqui foi porque minha família não desistiu de mim. E você pode estar conosco nesse domingo. Nesse domingo, inclusive, nós estaremos realizando um clamor todo especial e realizando também o dia da homenagem por todos os heróis da cidade. Você, policial, civil, os policiais de todas as corporações, municipal, militar,
você que é bombeiro, você que é, de repente, federal, um segurança, um vigilante, você pode estar participando conosco, porque será um dia de valorização, um dia onde nós estaremos realizando uma oração toda especial por você. Ouça, acompanhe o intervalo que fala desse domingo, desse dia tão especial, e já voltamos. Na vida, nem sempre é o grande problema que te pega de surpresa. Muitas vezes é o pequeno, é o detalhe, é o vacilo. 10 segundos de distração e pronto. A criança cai na piscina. Um olho no celular e o carro bate. Um portão destrancado e o perigo entra. E quando você percebe, já foi. Não tem como voltar. Consegue entender o grande perigo nas pequenas distrações? Com a alma é igual. Igualzinho. Você acha que está firme, que está no controle, mas deixe de orar um dia. Daqui a pouco, falta um culto. Aí começa a aceitar umas ideias tortas, vai se afastando, um passo de cada vez. E sabe o que acontece? Quando percebe, já está longe de Deus, perdeu o rumo. Quantos já não foram vítimas das sutis distrações? E hoje são a imagem da dor. Sem contar aqueles que já saíram e já partiram desta vida, e é impossível voltar. Jesus não falou vigiai e orai à toa. Falou porque sabe que a queda não começa no tombo, começa no relaxo. É o descuido que abre a porta para o diabo entrar. E ele não vai bater na porta, não. Vai invadir. Por isso preste atenção. A sua alma vale mais do que qualquer coisa que você já teve ou vai ter. Mais que dinheiro, mais que sucesso, mais que o mundo inteiro. E basta um vacilo para perder. Um só. Você pode estar forte hoje, mas se não vigiar, amanhã já era. Portanto, a ordem do dia é não se distrair. Não se afaste, não relaxe. Isso aqui não é exagero, é a realidade. A eternidade está em jogo. E eternidade é tempo demais para se perder por um momento de descuido. Cuide da sua alma hoje. Amanhã pode ser tarde demais. E não esqueça, o diabo não precisa de muita coisa, só precisa de um pequeno descuido. Se você quiser a nossa ajuda, você vai tomar a decisão de sair de onde está e se voltar para o altar de Deus. Esse aqui é o momento da nossa reunião que acontece todos os domingos. Essa reunião que tem como objetivo levar a pessoa até o Senhor Jesus, apresentar para ela o Senhor Jesus. E se você deseja conhecê-lo, ele disse, tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. Essa pessoa fez isso. Ela se voltou para Deus e Deus se voltou para a vida dela. Meu nome é Elisete, estou aqui para contar para vocês o testemunho e a forma maravilhosa que Deus agiu na vida do meu filho Tiago. A maior dificuldade que eu tive foi nos últimos meses, pastor. Dia 5 de maio, o meu filho mais velho, ele teve uma parada cardíaca e ele foi entubado, porque ele perdeu os rins, né? Ele não tem os 2 rins, então ele foi entubado e ficou 3 meses internado, né? E nesse internamento ele ficou muito fragilizado. E os médicos contaram para mim que ele não teria como retornar. A vida dele havia praticamente terminado. Por que terminado? Porque além dos 2 rins dele não funcionar, ele foi retirado dos pulmões dele 5 litros de água em um só dia.
E para agravar o caso dele, ele teve uma pneumonia. E depois os médicos estarem tratando a pneumonia, veio também um agravante, que encontraram um coágulo de sangue no cérebro dele. Então, era o momento de Deus colocar a mão. E eu comecei a fazer um propósito da água que nós fazemos todos os domingos na igreja, para abençoar, para curar, né? E eu usei a fé. Como meu filho não estava aqui, eu tomei água por ele, até ele. Eu comecei a tomar água consagrada. Todos os domingos os pastores consagram essa água no altar. E eu comecei a tomar e usar a fé. E determinei que não era o momento do meu filho ir. Então eu segui para onde ele estava, porque ele não estava na minha cidade, mas 5 médicos me comentaram que meu filho não teria volta, porque o caso dele era... Um médico falou para mim que o caso dele era tenebroso, foi essa palavra que o médico usou, mas eu estava usando a fé. Em nenhum momento eu duvidei, porque eu aprendi que a maior inimiga da fé é a dúvida. Em nenhum momento eu me deixei levar pela dúvida. Eu acreditei no Deus que eu sirvo. Eu acreditei no Deus que eu conheci na Igreja Universal. E eu aprendi a usar essa fé. Então eu determinei que não era o momento que meu filho ia embora. Ele ia salvar ele primeiro. E Deus assim fez. Então o último médico que falou comigo, ele disse que meu filho estava com um corpo tão debilitado que ele se comparava a um senhor de 70 anos. Então, ele estava somente com a pele e osso no corpo. Então, o médico falou assim para mim que ele não tem estrutura para retornar a uma vida. E, com o agravante do coágulo que ele estava na cabeça também, ele poderia ter sequelas muito graves. Então, resumindo, o caso dele era irreversível. Ele falou para mim que ele, da UTI que ele estava, ele nem sairia. Então, quer dizer, ele não tinha mais nada de vida. Ele estava ali e era para mim me despedir dele, né? E eu falei, não, em nenhum momento eu aceitei. Os médicos acharam de certo que eu era meio louca, né, como mãe, mas eu estava usando a fé, né? Estava usando a fé e acreditando naquilo que Deus me mostrou. Então, eu estava usando o propósito, eu fui para o altar com meu esposo, nós usamos a fé e Deus nos honrou. Em poucos dias que eu cheguei na cidade, o médico que tinha comentado para mim a situação dele, né? Então, em 4 dias, ele saiu da UTI, ele acordou e eu comecei a conversar com ele. Ele aceitou Jesus. E em 4 dias ele saiu da UTI. E ele saiu da UTI e hoje ele está aqui comigo, está se recuperando. Claro que foi tudo muito recente, né? Mas ele já ganhou 6 quilos, para quem o médico falou que não teria volta, né? Então, é esse Deus que eu estou apresentando para vocês. É um Deus de maravilhas, é um Deus que age, um Deus que tem o poder, que pode curar. O meu filho pode curar, pode fazer milagres na vida daquele que crê. Tá vendo aí o que acontece? Quando uma pessoa se volta para Deus, a vida dela muda, é transformada. E é o que Deus deseja fazer com você. Por esse motivo, tome uma decisão. Se você quiser a nossa ajuda em oração, você pode entrar em contato com 99510250, 42 prefixo aqui para Guarapuava e região, ou você pode também entrar em contato e buscar a Universal mais próxima pelo universal.org/localizar, que é o endereço para que você possa encontrar a Universal mais próxima da sua casa. Eu tenho a certeza de uma coisa, Deus é com você e Ele quer e vai transformar a sua vida. Vamos a mais testemunhos? Essa pessoa chegou na igreja com a sua vida destruída, mas ela recebeu o milagre e alcançou a cura interior através da fé. Eu sempre fui uma mulher cheia de raiva, de traumas e complexos. E o único pensamento que eu tinha era que eu nasci para sofrer.
Eu tive uma infância muito difícil. Meus pais se agrediam, principalmente o meu pai. Ele agredia muito a minha mãe, a ponto de eu, na época, não tinha telefone em casa, eu precisei ir na vizinha chamar a polícia para ver se conseguia conter meu pai. Eles bebiam muito. Meu pai traía minha mãe traía meu pai. E enquanto meus pais se distraíam com isso, um primo meu que morava na nossa casa abusava de mim. Então eu cresci muito calada, eu cresci com muito medo. Eu tinha medo de falar, eu tinha muito ódio, eu tinha ódio do meu pai, eu tinha ódio desse meu primo. Quando eu fiquei adolescente, já não tinha mais contato com o abusador, mas continuava muito reprimida, tinha muito trauma, muito complexo. Eu passei a desacreditar que algum homem tivesse alguma boa intenção com mulher. Eu não acreditava que nenhum homem pudesse ter algum sentimento que não fosse apenas o de usar. Então eu não tinha interesse em casamento, não que eu não quisesse, não sentisse a necessidade, né, de ter alguém, mas eu tinha medo, então eu preferia me preservar. Aos 15 anos eu decidi tomar coragem de aceitar as abordagens de um rapaz que morava próximo, trabalhava próximo à minha casa, e decidi dar uma chance e comecei a namorar, ainda com muito medo. Mas pouco tempo depois eu descobri que ele era casado. Então, mais uma vez, a certeza de que o que um rapaz casado quer com uma moça de 15 anos. Eu só sabia que ele queria abusar de mim também. E aí eu me fechei ainda mais. Um dia houve um evento da Igreja Universal num ginásio de esportes próximo à minha casa. E para fugir dele, porque ele ficava insistindo, né? Ele falava, vamos sair, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou na igreja. Eu vou nesse lugar aí. Aí ele falou assim, eu vou com você. Eu falei, não, você não vai. Pra igreja você não vai me seguir, não. Eu vou. E eu fui mesmo, mas para fugir dele. Só que quando eu cheguei, eu ouvi a palavra. Ali a palavra me tocou de uma maneira tão forte que quando o pastor fez um apelo de batismo nas águas, eu aceitei. Ali a palavra foi me mudando. Eu percebi que eu fui deixando de ter aquele complexo. Quando eu via eles falando, o pastor falando, você tem um valor. O Espírito Santo ama você, Jesus ama você, você tem valor. Então eu comecei a tirar um pouco daquele complexo, aquela coisa, e foi me limpando. Mas aí tocou num assunto difícil, perdão. Porque eu comecei a querer conhecer mais a Deus. Eu queria mais. Só que a raiva não deixava. Como que eu vou perdoar um homem que tem coragem de abusar de uma criança? Como que eu vou perdoar um pai que prende suas filhas no quarto com a mãe, coloca uma faca no pescoço da mãe e fala para as filhas, conta até 10, porque hoje eu vou matar tua mãe. Eu queria salvação. E eu perdoei. Eu cheguei até o meu pai e falei para ele pedir perdão por todas as brigas e ofensas e xingamento e tudo que eu fazia contra ele. Disse que eu amava. Foi a primeira vez que eu falei que eu amava. E meu pai se emocionou muito. E engraçado que aquilo ali transformou ele. Ele não foi para a igreja. Mas ele nunca mais foi agressivo. Ele nunca mais fez o mal assim para minha mãe. Acredito que ele tenha repensado seu modo de viver. O abusador eu já não tinha contato. Ele mudou de estado, foi para longe. Mas eu o perdoei. A partir daí eu me senti livre. E o que era impossível para mim aconteceu. Um rapaz da igreja veio conversar comigo, disse que estava interessado. Eu ainda resisti um bom tempo, mas depois a gente namorou, casou. Deus abençoou muito a nossa vida. Em seguida eu passei num concurso, fui morar em outra cidade, estava muito bem. Foi quando eu decidi engravidar. E veio tudo perfeito. Eu engravidei no mês que eu quis.
Eu tive minha filha no mês que eu quis. Tudo planejado, tudo certo. Meu trabalho era ótimo, meu marido, o trabalho dele era estável, estava tudo bem. Com 6 meses que minha filha tinha nascido, eu tive uma depressão pós-parto. Eu não queria trabalhar, eu não queria comer. Eu amamentava só porque eu precisava dar alimento para ela, mas eu não tinha prazer em nada. Uma angústia, uma tristeza que eu não consigo explicar. É um vazio, é como se fosse um buraco. Eu tinha um buraco aqui dentro. Como? Se eu tenho minha família, eu tenho um bom emprego, se eu tenho a palavra, se eu sei tudo o que sei, como que eu posso estar com depressão? E ali eu comecei a repensar. Comecei a avaliar que ao longo da minha caminhada da fé, ainda que Deus tivesse feito muita coisa dentro de mim, na minha vida, eu vivi uma inconstância. Muito bem, prepara o seu copo com água. É momento de oração. Vamos falar com Deus e unir nossa fé juntamente com o Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo eu oro neste momento por todos que se encontram doentes, aflitos, amargurados, pessoas que oram por um familiar que está internado, prestes a passar por uma cirurgia. Quantas são as pessoas, meu Pai, que se encontram aflitas, amarguradas por causa de um familiar num leito de dor, numa UTI, numa CTI. Vá ao encontro desta pessoa agora, meu Pai. De repente ela está agora respirando com a ajuda dos aparelhos. Seja o Senhor a força que ela precisa. Vá, meu Pai, ao encontro deste leito de dor. Chegue, meu Pai, os teus anjos neste hospital para fazer um milagre acontecer, para restaurar a saúde desta pessoa que de repente, meu Deus, tem vivido momentos de dor, de aflição, essa pessoa que está entubada, numa UTI, meu Senhor, esta pessoa que está agora vivendo momentos de dor, ela fez uma cirurgia e a dor tem sido uma constante, tem pessoas vivendo à base de morfina, meu Pai, remédios fortes, porque a dor é insuportável. Só o Senhor para tirar essa dor, dar a saúde, a vida, a paz, só o Senhor para fazer um milagre acontecer. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é quem dá a última palavra, o Senhor é quem usa os médicos, o Senhor é quem restaura a vida. Então faça isso através da fé e que esta água seja como um santo remédio para cura e libertação desta pessoa. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Amigo, amiga, seja livre, curada, curado. Creia no milagre. A última palavra vem do céu. A última palavra vem de Deus. Ele é o autor e consumador da vida. É Ele que traz a força que você precisa. Seja curada, seja curado. Receba a paz e creia no milagre. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe nesse domingo em especial, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar nessa concentração de fé e milagres. Você e sua família estão convidados. Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Até lá.